Será que há particularidades no tratamento do paciente com gota que apresenta também diabetes ou colesterol alto? Será que há alguma contraindicação ou cuidado que temos que ter com algum dos medicamentos utilizados para tratar essas doenças? E há algum medicamento mais indicado que levaria a outros benefícios para esse paciente com gota e essas comorbidades? Nesse vídeo nós comentaremos então sobre esse assunto para você. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre gota e comorbidades, demonstrando os diversos desafios que nós, reumatologistas, passamos ao tratar o paciente com gota, pois sabemos que o paciente com gota ele apresenta uma alta prevalência de diversas comorbidades quando comparado com a população em geral. Nós já fizemos o primeiro vídeo todo introdutório sobre esse assunto, depois nós fizemos um vídeo com foco na gota versus doenças cardiovasculares, abordamos hipertensão, paciente com insuficiência cardíaca, com fibrilação atrial em uso de anticoagulante e depois nós fizemos um vídeo sobre gota e doença renal crônica. Nesse vídeo agora nós falaremos especificamente sobre gota e pacientes com diabetes ou com dislipidemia, tanto colesterol alto quanto triglicérides alto. Se você tem interesse nesse assunto, fique aqui comigo que você aprenderá também com ele. Mas claro, antes disso, os 4 Cs. Curta, comente, compartilhe e crave o dedo aí no botão de inscreva-se, de inscrever-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu sou Henrique Sampaio, reumatologista, e esse é o Gota Channel, canal então voltado para nós discutirmos diversos assuntos relacionados à gota. Então vamos lá. Falando sobre diabetes especificamente, nós sabemos que o paciente com gota ele tem uma alta prevalência de diabetes quando comparado com a população em geral. Cerca de 25% dos pacientes com gota têm diabetes tipo 2, 1 em cada 4, é muita gente, versus 8% da população em geral, ou seja, pelo menos 3 vezes mais. O paciente com gota apresenta uma prevalência 3 vezes maior de diabetes quando comparado com a população sem gota. É muita gente. E tem algum tipo de medicamento que trata o diabetes que seria interessante para o paciente com gota? Sim, é um medicamento da classe dos inibidores da SGLT2. Essa classe de inibidores da SGLT2, no Brasil nós temos 2 representantes, a dapaglifosina e a empaglifosina. Esta classe de medicamentos está sendo bastante estudada e visto que ela apresenta diversos efeitos pleiotrópicos, ou seja, efeitos bons, positivos, que vão além do que elas foram criadas para tratar. Essa classe de medicamentos são medicamentos antidiabéticos orais, mas está sendo visto que ele leva a diversos outros benefícios e um deles é para o paciente com gota. Sabe por quê? Eles levam à diminuição do ácido úrico do nosso paciente, de qualquer pessoa na verdade, mesmo sem gota, leva então à diminuição do ácido úrico, ajudando a controlar o ácido úrico desse nosso paciente e ainda diminui as crises de gota. Nós temos estudos então em população com diabetes tipo 2 e gota especificamente, usando esse tipo de medicamento, foi visto que eles têm menos crise e um melhor controle do ácido úrico. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no Gota Channel falando a respeito dessa classe de medicamento, de como elas agem, dando detalhes dos inibidores da SGLT2. Corra lá para você depois também conferir esse vídeo que está muito interessante sobre os inibidores da SGLT2. E além disso, eles também foi visto que nessa população com gota e diabetes tipo 2, em uso de inibidor da SGLT2, eles estão relacionados a uma diminuição da taxa de hospitalização desses pacientes e também diminuição da taxa de mortalidade por todas as causas. Além disso, eles levam a vários efeitos benéficos, tanto cardio como renoprotetores, sendo muito interessante então o seu uso para o paciente com gota. Agora, vamos falar do paciente com gota e dislipidemia, colesterol ou triglicérides alto. Se o paciente tem colesterol alto,
Então, que é a classe de medicamento que a gente normalmente utiliza? As estatinas. A mais comum, mais conhecida e divulgada é a simvastatina. Mas nós também temos atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina e assim por diante. Gostaria de focar em algumas aqui. A simvastatina e a atorvastatina, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com elas, principalmente se o paciente com gota ele tem uma hepatopatia prévia, algum problema hepático ou doença renal crônica. Por que eu digo isso? Nós sabemos que a atorvastatina ela é um inibidor de uma enzima chamada CYP3A4, uma enzima que metaboliza a colchicina, uma enzima lá no nosso fígado que a gente produz, que metaboliza vários medicamentos, mas falando da gota, ela metaboliza também a colchicina. E a simvastatina, ela é um inibidor leve da glicoproteína P. A CYP3A4 e a glicoproteína P, elas estão relacionadas então à metabolização e eliminação da colchicina. Dessa forma, se o paciente com gota, a maioria deles vai utilizar colchicina por um bom período, começa a utilizar simvastatina ou atorvastatina e esse paciente com gota tem alguma hepatopatia ou doença renal crônica, a gente pode aumentar a toxicidade da colchicina nesses pacientes, porque ela não vai ser bem metabolizada e bem eliminada. Se for esse o cenário e você precisa tratar o paciente que tem colesterol alto, aí a gente pode dar preferência para rosuvastatina e para pitavastatina, por exemplo, que são estatinas mais novas que foi visto serem mais seguras nesse cenário do paciente com gota e com uma hepatopatia ou uma doença renal crônica associada, ok? E se o paciente tem triglicérides alto, a gente usa muitas vezes os fibratos e tem um medicamento dessa classe que é o fenofibrato, que além de controlar os triglicérides, ele também ajuda a baixar o ácido úrico no organismo do paciente. Então, ele também tem um efeito benéfico para o nosso paciente com gota. Combinado? Então, a gente falou aqui nesse vídeo sobre gota e diabetes. Nós vamos dar preferência para os inibidores SGLT2 e gota e dislipidemia. Se for colesterol alto, a gente vai usar estatina. Se tiver problema no fígado ou no rim, a gente vai dar preferência para pitavastatina ou rosuvastatina, por exemplo. Se tiver triglicérides alto, a gente vai dar preferência para o fenofibrato, que ele ajuda também a baixar o ácido úrico desse paciente. Combinado? Conto com você no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.